Oi, amados, estou aqui de novo, né? Hoje, dia 18 de maio de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade aqui ao vídeo do Ciro Malafaia, né? E vamos ver o que ele falou, amados, porque eu encerrei o vídeo anterior a esse, né? A parte 5, com o que o Silas falou. Porque ele deu a entender que a Bíblia é que leva a pessoa, né, que ele fala escritura, mas na verdade ele não está falando da escritura, ele está falando da Bíblia. Ele fala escritura porque está escrito escritura, né? Porque na Bíblia só está escrito, né, como a gente sabe, a palavra Bíblia na capa e na folha de rosto, né? De Gênesis e Apocalipse você não lê a palavra Bíblia, você vai ler a escritura. Então o que ele disse aqui, vamos botar aqui de novo, o que ele falou, vamos lá. Que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Então vejam bem, o que ele falou. Vou voltar aqui de novo. Olha o que ele falou. Como é que se busca mais a Deus? Em sexto lugar, usando mais a fé. E não, eu adiantei aqui, amados. Que isso? Hebreus 11:6 diz que ai, sem meu pai, eu adiantei, vamos lá. É aqui. João 5:39, Jesus diz: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Olha só, são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Preste atenção no que ele falou, amados. Ele disse que, e a Ruxa disse, né, que vocês examinam as escrituras, por elas testificam de mim, e são elas que vão indicar o caminho da vida eterna, ou seja, a escritura. Mas a escritura que o Ciro Malafaia está falando aqui, as pessoas não vão se ligar que ele está falando da escritura, que são pergaminhos, porque na época não tinha a Bíblia, era pergaminhos. E a Ruxa estava falando das escrituras, aquelas pergaminhos. Tá certo? Só que o povo que está preso na religião vai ligar a Bíblia. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui vamos botar aqui para vocês verem, ó, veja bem, João 5:39-41. O que ele está querendo falar é assim, ó, vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito, testemunho de mim, que ele falou testemunho de mim. E são elas que vão te levar para a vida eterna. Veja bem que ele... Vou repetir aqui de novo. Amados, desculpa, tá? Mas eu vou repetir aqui de novo porque eu tô assim, passada com essa maldade do Ciro Malafaia, gente. Gente, que absurdo. Vamos voltar aqui. Para você conhecer a sua vontade. Leia mais a palavra. João 5:39, Jesus diz: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. É isso que ele disse? Que são as escrituras que vão indicar o caminho da vida eterna, amados? Vocês vejam bem o que a Ruxa disse aqui. Eu tô aqui passada, gente. E a Ruxa disse assim, para os líderes religiosos daquela época, vejam. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ou seja, eles pensavam que nas escrituras tinham a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Ou seja, as escrituras falam de Yahushua, testemunham dele. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. As pessoas têm que ir a Yahushua. É Yahushua que dá vida eterna. É a pessoa ir para Yahushua que a pessoa tem a vida eterna. Veja bem, vamos ler de novo, amados. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, está falando isso para quem? Para os líderes religiosos, para o mestre da lei daquela época. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ou seja, eles pensavam que nas escrituras, estudando as escrituras, tinham a vida eterna. E são as escrituras que eles estudam, são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Amados, eu tô aqui chocado. Vamos ver aqui como é que tá aqui, João 5:39. Vamos ver aqui, João 5:39. Gente, olha, eu tô chocada. E 40. Ah, não, peraí, 39:40. João 5:39-40. Vamos ver como é que tá aqui, nessas versões.
Vocês vejam bem a maldade dele, ou seja, ele está querendo botar que a Bíblia é que conduz a pessoa à vida eterna. Por que ele está querendo falar isso? Para a pessoa sempre estar acreditando na Bíblia, porque a pessoa crendo na Bíblia, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, a pessoa acreditar na Bíblia que ela é a palavra de Deus, então ele pode falar a heresia que ele quiser, o benefício dele, que a pessoa vai acreditar. Tá certo? Olha, vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Veja, não é a escritura, mas é a Yahushua, tem que ir nele, em Yahushua. Vocês vejam bem, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Examinais as escrituras porque julgar ter nela a vida eterna. Ou seja, as pessoas, aqui está aqui está escrito isso, examinar as escrituras. As pessoas falam, mas Jesus falou para examinar as escrituras. Né? As pessoas religiosas falam isso, os evangélicos falam, mas está escrito examinar as escrituras, nós temos que examinar. Beleza, é verdade, nós temos que examinar para a gente não ser enganado, né? Porque a escritura diz, o meu povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento, porque não conhece as escrituras. Tá certo? Só que aqui, quando a Yahushua está falando examinar as escrituras porque julgar de ter nela a vida eterna, está falando deles que eles examinam as escrituras, né? Eles estudam as escrituras. Tá certo? Ele está falando disso. Vocês estudam, falando para os líderes religiosos, vocês estudam as escrituras, vocês examinam as escrituras. É isso que a Yahushua está falando. Nesse sentido. É lógico que nós temos que examinar sim, pesquisar várias versões, entendeu? E buscar ler apócrifos, ler as histórias gerais da África, do Brasil, ler esses livros, porque tudo faz parte das escrituras. Mas eles ocultaram, eles separaram a Bíblia como cunho religioso, sendo que a Bíblia não tem nada de religioso, tá certo? E botaram a história como história, mas tudo faz parte da escritura, tá certo? Só que aqui tá, ó, examinar as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ó, e não quereis vir a mim para terdes vida. Tá? E, ó, aqui, examinar as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e elas mesmas são as que dão testemunho de mim. E não queres vir a mim para terdes a vida. Ou seja, eles acreditavam que as escrituras é que tinha vida eterna, tá certo? Que encontrar a vida eterna pelas escrituras. E Yahushua disse que as escrituras testemunham dele, mas eles não querem vir a mim, ou seja, não querem ir a Yahushua para ter a vida. É isso que Yahushua disse. E o Silas Malafaia aqui está dando outro sentido. Ele está dizendo que é nas escrituras, ou seja, nas escrituras que ele quer dizer, gente, que a pessoa não vai ligar, que Yahushua está falando dessa escritura pergaminho. A pessoa que está presa no sistema religioso vai ligar que a escritura é a Bíblia. Então a pessoa tem que crer na Bíblia para ter a vida eterna. É esse sentido que o Silas está levando a pessoa a crer. Vejam bem, gente, desculpa, mas eu estou aqui passada com isso. Vamos ver. Elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Ó. Jesus também fala em Mateus 22, 29, na palavra de Deus, para você conhecer a sua vontade. Leia mais a palavra. João 5,39, Jesus diz, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim, e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Veja, são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Beleza, realmente. Elas indicam o caminho da vida eterna quando a gente lê na escritura que Yahushua disse que ele é a porta estreita. E a gente sai do engano da porta larga, que é a religião, e vai para Yahushua. Então ela realmente indica o caminho da vida eterna. Mas não é ela que leva a vida eterna. Porque as pessoas que estão presas no sistema religioso, amado, eles vão interpretar que a Bíblia vai levar a vida eterna. E não Yahushua, mas a Bíblia. Porque ele está querendo botar a pessoa a acreditar, que a pessoa creia na Bíblia, né? Tem que crer na Bíblia como a palavra de Deus, para ele poder assim falar versículos isolados e falar o que ele quer para o benefício dele, para ele enriquecer mais nas custas do povo, tá certo? Mas ela indica o caminho da vida eterna? Não, ela indica o caminho que é Yahushua, que nos leva à vida eterna. Mas para a gente ter a vida eterna, a gente tem que ir
em Yahushua. É ir a ele, tá certo? É isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui só mais uma vez para a gente ver. João 5,39, Jesus diz: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Jesus também fala em Mateus 22, 29, errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. E Mateus 6, 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Então, para você conhecer a vontade de Deus, só a revelação da palavra. É a palavra de Deus que mostra a vontade de Deus. Como você vai buscar mais a Deus se você não quer ler a sua instrução e a sua palavra? Então você tem que mudar esse padrão de leitura. Se você não lê a sua instrução e a sua palavra, ele sempre bota a Bíblia como a palavra, mas ele nunca fala que Yahushua é a palavra, tá certo? É outro erro, né? É malicioso desse sistema religioso que tá aí. Por quê? Porque eles tiram o Yahushua como palavra para a pessoa sempre estar crendo na Bíblia que é a palavra, tá? Eles poderem enganar o povo, tá certo? Da palavra de Deus que você faz, se caso você quer buscar mais a Deus. Terceiro, como é que se busca mais a Deus? Adorando mais. Adorar é reconhecer como Deus. A gente fala de Abraão, o homem da fé, mas Abraão também era um homem de adoração. A gente fala muito de Davi. Abraão era um homem de adoração porque ele era um homem de altares. Onde ele passa, ele faz um altar. Altar significa prestar culto, reconhecer como Deus. E lá em Romanos 4:20 diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Adoração. A coisa está feia, glória a Deus, não tem resposta, glória a Deus, não sei o que vou fazer, glória a Deus. A porta abriu, glória a Deus, a porta fechou, glória a Deus. Está tudo em bonança, glória a Deus. Está tempestade, glória a Deus. Tem vitória, glória a Deus. Tem derrota, glória a Deus. Ele ficou adorando a Deus 25 anos para ver a primeira promessa que Deus tinha feito ele se cumprir. Então, meu filho, você quer buscar mais a Deus? Abra a tua boca não só para pedir, mas abra a tua boca para dizer quem é Deus, a sua grandeza, e o adore, porque Ele procura verdadeiros adoradores. Ele se aproxima de verdadeiros adoradores. Ok, é verdade, ele se aproxima de verdadeiros adoradores, mas ele não disse aí que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque ele fala, abre a sua boca, ou seja, fale verbalmente, glorifique a Deus verbalmente. E não é isso que Yahweh quer. Ele quer que nós falamos com ele no íntimo, no pensamento, não nesses atos físicos, porque ele está levando o povo a entender que são atos físicos. Então aqui vamos ler aqui Romanos 4, deixa eu só botar aqui, amados, espera aí. Cadê? Eu tô querendo ver aqui onde é que ele tá. Ah, sim. Tá, então vamos lá. Romanos 4:20, né? Romanos 4:20, depois João 4:23. Romanos 4:20. Vamos lá, Romanos 4:20. Que está contando realmente a história de Abraão, certo? Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Yahweh, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Yahweh, ou seja, e agradeceu a Yahweh, tá certo? Então aqui ele está falando realmente de Abraão, da fé de Abraão, mas vamos ver o que ele está falando aqui? Porque ele falou para adorar a Deus, mas o sentido do Sila Malafaia falar em adorar a Deus é dele adorar a Deus, né? Falando, ato físico. Então vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Yahweh. Ou seja, ele foi justificado por qual obra? Pela obra da lei, né? Pelas obras que ele fez. Tá certo?
Aqui, ó. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele não tem do que se gloriar, mas não diante de Yarro. Que diz a Escritura? Abraão creu em Yarro e isso lhe foi acreditado como justiça. Não é por obra, mas é porque ele creu. Tá certo? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Yarro, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Yarro acredita a justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos incircuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam no espaço da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Ou seja, não é pela lei, mas é pela fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Yarro, em quem creu. E Yarro, que dá a vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Quem, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Yarro, mas foi fortalecido em sua fé e agradeceu a Yarro, ou seja, deu glória a Deus, agradeceu a Yarro, né? Esse aí foi o versículo que o Silas leu, né? Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Yarro acreditara a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Yahushua, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então vocês vejam bem, né, que aqui o apóstolo Shaul está falando da fé que Abraão teve. E agora aqui em João 4 que ele falou, né? João 4. Opa, peraí, João 4, 23 que ele citou, não é isso? Vamos lá, João 4, 23. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Veja, isso aqui a Rússia estava falando para a mulher samaritana. Tá certo? Ele estava falando isso para a mulher. Então vocês vejam bem que Yahushua, ele estava falando em adorar em espírito, não é mais no físico, não é mais indo a um templo físico, tá certo? Mas ele só citou isso, essa parte, mas ele não falou em espírito. Vocês vejam bem que o Silas falou, adorarão o Pai, né, em verdade, mas não falou em espírito.
Eu pelo menos vi. Então vamos ler aqui o que João está falando aqui. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar, quando fala os fariseus, amados, os líderes religiosos daquela época, tá certo? Então os fariseus ouviram falar que Arruxo estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Arruxo quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais à Galileia. Saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Arruxo, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Arruxo: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Arruxo lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Arro e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui Arruxo está falando dele, porque ele é a água viva que desceu dos céus. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela está pensando na água física. Tá? Vejam bem. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Arruxo respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, quem beber dessa água física do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, ele está falando dele, amados. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, ela está pensando no físico. Ele está falando dele, do espírito. Ela está pensando no físico. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Arruxo: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Veja, aqui ele está falando de marido, não é marido físico, mas são deuses. Tá certo? E a mulher aqui entendeu. Ele está falando de deuses. Veja, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, Jerusalém, tem outra versão que é templo, que é no templo que se deve adorar. Porque, na verdade, é a cidade de Jerusalém que eles adoravam. Tá certo? E Arruxo declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, nem em templo, que tem outra versão que está em templo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Vejam, os que estão adorando nos templos estão adorando o que não conhecem, amados. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem. Aqui está dizendo dos judeus, mas na verdade a salvação vem de Yahushua. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Aqui é o verso que o Silas botou, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Yahweh é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é mais indo ao templo físico, ouvindo um pastor, um líder religioso, tomando santa ceia física, se batizando no tanque físico, não. Mas é no entendimento, no espírito. Tá certo? Então vamos lá.
e Yarro em espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, que aqui está Cristo, mas é ungido, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Yahusha declarou: eu sou o Messias, ou seja, eu sou o escolhido. Eu que estou falando com você. Então vocês vejam bem. Isso aqui, entendeu? Eu não vou ler tudo, amados, para preservar a minha vista. Mas vocês estão vendo que ele falou uma coisa, mas o Silas aqui vai falar outra. Ele está falando em adorar no entendimento, não é mais em físico, mas o Silas aqui vai botar num ato físico, de estar vindo num templo físico. Essa é a intenção dele. Então vamos voltar aqui só mais um pouquinho para a gente dar continuidade que o que ele está falando. Bota glória a Deus. Ele ficou adorando a Deus 25 anos para ver a primeira promessa que Deus tinha feito ele se cumprir. Então, meu filho, você quer buscar mais a Deus? Abra a tua boca não só para pedir, mas abra a tua boca para dizer quem é Deus, a sua grandeza, e o adore, porque ele procura verdadeiros adoradores. Ele se aproxima de verdadeiros adoradores. Só que esse abra a tua boca que ele está falando, amados, é falar em voz alta. Porque é assim que eles ensinam. Eles ensinam a gente dar mãos aos outros, vamos orar uns pelos outros, mas tudo em voz alta. Então a pessoa não vai se ligar que é orar no entendimento, mas é orar em voz alta. Tá certo? Vamos lá. Meu filho. Como é que se busca mais a Deus? Oferecendo o melhor para Deus. E isso indica sacrifício. Porque oferecer... Olha só, amados, oferecendo o melhor para Deus, e isso indica sacrifício. E sendo que o sacrifício Yahusha já pagou por nós. Ele foi o sacrifício perfeito por nós. Como está escrito em Hebreus. Em Hebreus diz isso claramente. Então vamos ver aqui, ó, Jó 1,5. Vamos ver o que está escrito aqui em Jó 1,5. Então você veja bem, oferecendo sempre o melhor para Deus. Isso envolve sacrifício. Olha, tempo, finanças e talentos. Vocês vejam bem. Então para você buscar mais a Deus, você tem que ir a um templo físico. Você tem que ouvir um líder religioso, você tem que fazer sacrifício de tempo, ou seja, gastar mais tempo indo num templo físico, você tem que dar dízimos e ofertas, é isso que ele está falando. Então vamos ver aqui, Jó 1,5, o que está dizendo? Vamos lá, terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoada a Yarro. Essa era a prática constante de Jó, tá certo? Mas por que Jó fazia isso, amados? Por quê? Porque, na verdade, Jó estava ainda no Velha Aliança, na lei. Tá certo? Jó estava na lei. Então, ele oferecia sacrifícios para ele e os filhos dele. Só que Yahusha, ele já pagou o sacrifício. Vamos ver aqui. Olha só, o sacrifício de Jesus. Vamos botar aqui Jesus, porque se a gente botar Yahusha, ele não vai aparecer, né? De Jesus foi perfeito. Vamos ver. Certo? Vamos ver aqui onde é que está escrito. Que eu sei que está em Hebreus. Hebreus 10. Hebreus 10, 10. Então vamos ler aqui Hebreus 10? Vamos lá, vamos ler Hebreus 10. Certo? Não vou ler tudo aqui. Aqui está falando aqui, né, que Jó ele fazia sacrifício, mas ele tem que entender que Yahusha ainda não tinha vindo, né? Mas Yahusha e Yarro nunca pediram sacrifício. Tá certo? Amado, vamos ler Hebreus 9, para vocês verem. Hebreus 9 e 10. Não tem problema nenhum disso, vamos ler. Certo? Vamos lá. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Aqui ele vai mostrar o tabernáculo físico, como é que era, vejam bem.
foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresce e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no Santo dos Santos do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então veja, amados, aí ele está descrevendo como era o tabernáculo físico e que o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e ele oferecia um sacrifício, primeiro pelo pecado dele, porque ele pecava, e depois oferecia o sacrifício pelo pecado do povo, tá certo? Dessa forma, o Espírito estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, ou seja, o Espírito de Arro. Estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Está falando do primeiro tabernáculo que é físico. E isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Ou seja, essas cerimônias, ou seja, atos religiosos, eles eram impostos até o tempo da nova ordem. Qual é a nova ordem? A ordem que Yahushua veio, o novo mandamento, que é Yahushua, o Novo Testamento. Tá certo? Que é a morte de Yahushua, porque até a morte de Yahushua era a velha aliança. Quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, ou seja, não foi um tabernáculo físico. É isso que está falando aqui, amados. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Foi uma vez por todas, ele não precisou de entrar ano por ano, como fazia o sumo sacerdote na antiga aliança, mas ele foi uma vez por toda, acabou, foi uma vez e finish. Acabou. Foi perfeito. Tá? Então, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os separaram de forma que se tornaram exteriormente puros, aqui está santificam, mas separaram, né? Quanto mais, então, o sangue de Yahushua, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Yahweh, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus, ao Yahweh vivo. Por essa razão, Yahushua é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, ou seja, Yahushua é o mediador, tá certo? Não é um líder religioso, mas é Yahushua. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Enquanto Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, veja, os mandamentos da lei, tá certo? A todo o povo.
levou o sangue de novilhos e de bode, juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopor, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Yahweh ordenou que vocês obedeçam. Que Yahweh não, peraí. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Porque Yahweh nunca pediu sacrifício nenhum, nem holocausto. Aqui está falando do Deus falso, porque foi o Deus falso Terron que pediu, tá certo? Da mesma forma, aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, vejam, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Yahushua não entrou em santuário, vejam, Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Então aqui está dizendo que ele não entrou em santuário feito por homens. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Não era com sangue do sumo sacerdote que eles entravam, mas era com sangue alheio, ou seja, com sangue de animais, de bodes e de novilhos. Se assim fosse, Yahushua precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Yahushua foi oferecido em sacrifício uma única vez. Precisa de fazer outro sacrifício, amados? Como Silas está dizendo aqui? Não. Veja, assim também Yahushua foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Por que ele disse para tirar os pecados de muitos, e não para tirar o pecado de todos? Porque ele vai tirar o pecado de muitos, aqueles que creem nele. Ele morreu, amados, por toda a humanidade, mas ele só vai tirar o pecado daqueles que creem nele. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Tá certo? Então vamos lá, continuando aqui, Hebreus 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Ou seja, esse sacrifício era uma recordação de ano após ano eles estarem lembrando dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ele disse isso para quem? Para Yahweh. Veja bem, ele está dizendo que Yahweh não quis sacrifício e oferta. Vejam bem, por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ele está falando de quem, amado? De Yahweh. Que Yahweh, ele não se agradava de ofertas e holocaustos. Então eu disse, veja aqui Yahushua falando, então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Yahweh. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Ele está falando de quem? De Yahweh. Que Yahweh, ele não quis sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado. Ele não quis e nem se agradava. Nunca se agradou desses pecados, desses holocaustos, ele nunca pediu.
tá? Nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei, Vejam bem. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Amados, presta atenção. E o segundo foi perfeito, ele foi o único, ele foi o sacrifício uma vez feita por todos e perfeito. Pelo cumprimento desta vontade, fomos separados. Aqui está santificado, mas é separados. Por meio do sacrifício do corpo de Yahushua, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todo, né? Ele não foi oferecido. Hoje eu ofereço hoje, aí ano que vem Yahushua ofereceu de novo, chegou no outro ano e Yahushua ofereceu de novo. Não, amados. Ele ofereceu uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Veja, exerce o quê? Seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Yahu. Veja, Yahushua, ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Não precisou de outros. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Quem são os inimigos que ele está esperando para ser colocado no estrado dos seus pés? O sistema religioso, os líderes religiosos, amados, que nenhum deles vai herdar a vida eterna, nenhum deles vai a Sião. Como está dizendo, fora ficarão os cães. Quem são os cães? Os pastores que nada compreendem, como a gente já leu. Por quê? Por meio de um único sacrifício. Tá aqui, ó. São vários sacrifícios? Você precisa sacrificar de novo? A pessoa, quando pratica sacrifício nesses tempos, amados, eles estão invalidando o único sacrifício perfeito de Yahushua. Tá certo? O sacrifício de Yahushua foi único e perfeito. Veja, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre que estão sendo separados. O Espírito Yahu também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ou seja, a gente quando a gente aceita o sacrifício de Yahushua e a gente anda no Espírito, anda em Yahushua, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não há mais necessidade de sacrifício, amado, porque o sacrifício dele foi único. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua. Não é entrar no Santo dos Santos e ir no templo físico, ouvindo o líder religioso, dando dízimo de oferta, sendo que Yahushua, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Ele foi oferta porque ele foi andando até o madeiro para ser morto por nós. Ele foi dizimado, ou seja, ele foi morto por nós. Tá certo? A gente não precisa mais tomar uma ceia física, representando o sangue, o pão que é o corpo de Jesus e o vinho que é o sangue de Jesus, não. E Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, ele é o vinho novo, que é o entendimento. Então veja, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua, para entrar no Santo dos Santos, ou seja, para conversar com o Pai pelo sangue de Yahushua, não é mais para ir no tempo físico. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, ou seja, pelo caminho de Yahushua, não é mais um caminho físico, de um templo físico. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Yahu. Quem é o sacerdote que ele está falando? Yahushua, porque ele foi o único sacerdote vindo da parte de Yahu. E ele também é o sumo sacerdote, porque ele mesmo se ofereceu em sacrifício. Porque o sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos
para oferecer os animais como sacrifícios. Não era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Então Yahushua ele veio como sacerdote da parte de Yahweh, e ele também foi sumo sacerdote porque ele ofereceu em sacrifício para nós, tá certo? Sendo assim, aproximemo-nos de Yahweh com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Qual é a água pura? Yahushua, porque ele é a água que nos limpa. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Aqui como está dizendo, amado, não deixemos de reunir como igreja. Veja bem, nós somos a igreja. Tem outra versão que diz, não deixar de congregar como alguns fazem, né? Mas só que não deixar a vossa congregação como é costume de alguns. Não é verdade? Mas aqui está dizendo bem claro, não deixamos de reunirmos como igreja, não reunirmos indo a uma igreja, mas não deixamos de reunirmos como igreja. Por quê? Porque nós somos a igreja. Segundo o costume de alguns. Por que ele está dizendo segundo o costume de alguns? Porque tinham uns que eles se reuniam como igreja e deixaram de reunir no entendimento do Espírito e passaram ao físico, aí é um templo físico, passaram a voltar para a religião. É isso que ele está falando. Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que o apóstolo está falando aqui, amados? Ele está falando que se a gente conheceu o caminho que é Yahushua, a gente entrou na porta estreita que é Yahushua, andamos no caminho de Yahushua, passamos a andar no entendimento do Espírito e voltamos para a lei, para a religião, para a carne, para o físico, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Yahweh. Quem é o inimigo de Yahweh? A religião, o sistema religioso. Tá certo? Que é totalmente contrário do que Yahweh fala. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos. A lei de Moisés é a religiosidade, atos religiosos. Olha, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do filho de Yahweh? Veja, pisou aos pés do filho de Yahweh por quê? Porque estão negando o único sacrifício que Yahushua fez e voltando a se sacrificar. Tipo, tá dizendo assim, olha, Yahushua morreu por nós, beleza, o sistema fala Jesus, né? Morreu por nós. Mas olha, o sacrifício de Jesus não foi perfeito, não. A gente precisa também de dar uma ajuda, a gente precisa sacrificar também. Gente, isso é o quê? Negar o sacrifício de Yahushua. Isso é muito sério. Qual mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do filho de Yahushua, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi separado e insultou o espírito da benevolência. Veja isso, por que ele está falando isso? Porque a pessoa está se sacrificando de novo, sendo que o sacrifício de Yahushua foi único e perfeito. Ele foi único de uma vez por todas, amados. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos, insultados e tribulações. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aqui ele está falando dos confiscos dos próprios bens para ajudar a igreja, que são pessoas, e não para dar um templo físico.
Tá certo? Por quê? Porque eles sabiam que os bens superiores é permanente. Quais são os bens superiores? Os bens que nós teremos a vida eterna. Tá certo? Em Sião. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Yahweh, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Veja isso, amado. O justo viverá pela fé. Qual é a fé que o justo viverá? É a fé de ser o templo e não ir ao templo. É a fé de entrar na porta estreita, que é Yahushua, não entrar na porta larga, que é a religião. É a fé de ouvir o único pastor, que é Yahushua, no entendimento, e não de ouvir a líderes religiosos. O justo viverá por fé, no entendimento, no espírito. Se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então vocês vejam bem, amados, como a gente já viu aqui, que o sacrifício de Yahushua foi único, certo? E uma vez por toda. Então aqui o Silas Malafaia está dizendo que nós temos que nos sacrificar. Sacrificar como? Vamos ver agora aqui o que ele está dizendo aqui sobre o sacrifício, tá certo? Vamos continuar aqui. Meu filho. Como é que se busca mais a Deus? Oferecendo o melhor para Deus. E isso indica sacrifício. Porque oferecer o melhor do tempo, do talento e de recursos se paga preço. Como é que se busca mais a Deus? Amado, se paga preço? O preço já foi pago. Vamos ver aqui? O preço já foi... Vocês vejam bem. Por que o sistema religioso e os líderes religiosos são os inimigos de Yahushua? Porque são eles que são inimigos. Porque eles tiram tudo que Yahushua falou e botam para o benefício deles. E invalida o sacrifício de Yahushua, que foi único e uma vez por todas e perfeito. Vocês vejam bem, eu vou colocar aqui, ó, o escrito de dívida que era sobre nós. Quer ver só uma coisa? Ó, onde está escrito? De dívida contra nós. Vamos ver onde é que está escrito. Colossenses 2,14, vamos lá, Colossenses 2, vamos ver aqui Colossenses 2. Vejam bem, ele está falando aqui de sacrifício, né? Que a gente tem que se sacrificar, né? Então vamos ver aqui. Veja, vou ler daqui. Depois vocês leiam tudo, tá, amado? Leiam o Colossenses todo, que é um livro maravilhoso, onde o apóstolo Paulo fala muita coisa sobre como nós devemos adorar. É muito bom esse livro. Então vamos lá. Olha, isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Olha, não, amado, vou ler tudo. Vamos ler. Colossenses 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me, isso aí é o apóstolo Shaul falando, tá? A carta aos Colossenses, tá, amados? Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Riqueza de bens materiais, que ele está falando aqui, amados? Não, riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Yahweh, a saber, Yahushua. Veja bem, está falando aqui, para quem? Pelos que estão em Laodiceia. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Não é isso que o Silas está fazendo? Falando que as pessoas têm que dar sacrifício, têm que sacrificar? E sendo que o único sacrifício perfeito, o Yahushua, ele fez o sacrifício perfeito, o único e perfeito, eficaz, foi de uma vez por todas. Vejam bem. Por quê? Embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, ou seja, no entendimento.
e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Yahushua. Portanto, assim como vocês receberam a Yahushua, o Senhor, continuem a viver nele, viver em Yahushua. Não é viver indo a um templo físico ou vindo um líder religioso, mas é viver em Yahushua. Enraizados e edificados nele. Em quem? Enraizados e edificados em Yahushua, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Está falando de quem aqui, amados? Dos líderes religiosos e da religião. Vejam, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Yahushua. Por quê? Porque eles falam das coisas deste mundo. Eles não falam do espiritual, porque eles não conhecem o espiritual, eles não sabem o que é andar no espírito, eles andam no físico. Vejam bem. Pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, e de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, ou seja, foram circuncidados no entendimento, não é no físico, mas é no entendimento. Nele também vocês foram circuncidados, nele quem? Em Yahushua. Não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Yahushua, que é o despojar do corpo da carne. Ou seja, o corpo da carne é o quê? Do físico. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Qual batismo? O batismo do entendimento, o batismo no espírito. Não é um batismo físico, num tanque batismal, num templo físico. Mas é o batismo no entendimento. Veja, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Yahweh, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Yahweh os vivificou juntamente com Yahushua. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Ou seja, quando nós estamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, é quando nós estávamos mortos no entendimento do Espírito. Estávamos na transgressão da lei, da religiosidade, da religião. Tá certo? Ele nos perdoou de todas as transgressões. Quais as transgressões? As transgressões da religiosidade, de atos religiosos. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a no madeiro. Ele cancelou a escrita de dívida. Então a gente não tem mais o que pagar. O preço já foi pago. E a Yahushua já pagou o preço por nós, amados. Não tem mais o que a gente pagar. Tá certo? Então vamos lá, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Quais eram as ordenanças? A lei, os atos religiosos. E que nos era contrária, ele a removeu pregando-a no madeiro. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles no madeiro. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ou seja, a gente não tem mais que cumprir ato religioso nem sacrifício nenhum, porque ele já pagou o preço. Tá? E nós, o preço que ele pagou, amado, não tem preço. O que ele fez por nós, tá certo? A escrita de dívida que havia entre nós acabou. Já foi pago, a gente não tem que mais cumprir sacrifício nenhum. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Yahushua. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quem é a cabeça? Yahushua. Então, esses que estão falando para sacrifício, são líderes religiosos como Silas Malafaia, não está unido à cabeça que é Yahushua. Tá certo?
a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Yahushua. Quais são esse corpo? É o corpo de Yahushua, que nós estamos no corpo de Yahushua, nós somos membros desse corpo que é Yahushua, e ele é a cabeça desse corpo, tá certo? Já que vocês morreram com Yahushua para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencesse a ele, se submete a regras? Vejam, submete a regras, quais são as regras? As regras da religiosidade. Yahushua não está em religião, amados. Ele, Yahu, não aceita nenhum ato religioso. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Nós hoje estamos no espírito, no entendimento, não é nada humano. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque só quem refreia o impulso da carne é quando nós andamos no verdadeiro espírito, que é o espírito da verdade, que é o espírito de Yahu. Quando nós andamos no espírito, nós andamos na verdade. Então vocês vejam bem o que o Silas está falando aqui, amados. Vocês estão vendo bem que o escrito de dívida que era contra nós, ele pagou, ele cancelou do madeiro, então a gente não deve mais nada. Ele pagou o preço por nós, o preço foi pago. E ele foi o único sacrifício feito uma vez por todas. Não precisa mais de a gente fazer sacrifício nenhum. Aquele que faz sacrifício indo a templos religiosos e dando dízimo de oferta, fazendo esses sacrifícios, estão fazendo sacrifício em vão, ou estão invalidando o sacrifício de Yahushua no madeiro. Isso é muito sério. Isso é muito sério, amados. Tá certo? Vamos continuar aqui o que o Silas está falando aqui. Vamos lá. Deus, oferecendo sempre o melhor para Deus. Isso tem custo, isso se paga preço, isso tem sacrifício. Você oferecer tempo, oferecer recursos, oferecer seu talento, você paga preço. Mas você não quer buscar mais a Deus ou alguém já ficou no meio do caminho? Hã? Ou seja, amados, para buscar mais a Deus que ele está falando aí, buscar o Deus Terron, que é o Deus que ele serve, você tem que ir a templos, você tem que ler a Bíblia, mas do jeito que eles querem que vocês leiam, né? Da forma certa, que é descontaminado da religiosidade. Aí você tem que dar dízimos, oferta, porque ele está falando de recursos, não é finanças. Aí você tem que orar alto, não é verdade? Mas em nenhum momento ele falou no amor ao próximo. Vocês vejam que os versículos que ele falou anteriormente, em João, que a gente leu, e a Yahushua estava falando de amar uns aos outros. Que este é o mandamento. O mandamento que Yahu deu, que Yahushua passou por parte do Pai, é este. Amarás a Yahu de todo o teu entendimento e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas ele em nenhum momento falou aqui do amor ao próximo, de praticar a piedade. Não, você tem que dar recursos num templo físico, dar dízimos e ofertas, isso é sacrifício, tem que se sacrificar, dando dinheiro no templo físico. Então vocês vejam que o que ele tem falado, que está na escritura, está totalmente contrário do que Yahushua, os profetas e os discípulos falaram, os apóstolos falaram. Ele fala totalmente de maneira contrária para o benefício dele. Tá? E todos eles falam isso, amados. Todos fazem isso. Vamos continuar. Já ficaram? Um aleluia. Vamos embora. Vamos ver se tem mais um aqui. 2, 5, 10, 30, 100. Aqui tem 5.000 pessoas. Como é que é? Isso é triste, né, amado? 5.000 pessoas sendo enganadas por ele. Ele tem, na verdade, cerca de 12.000 membros que estão sendo membros da igreja dele, mas não estão
no verdadeiro pastor, que é Yahushua. Porque todos aqueles que estão buscando o líder religioso, físico, não estão no verdadeiro Yahushua. Tá certo? Tanto que as pessoas nunca falam assim, o meu pastor é Jesus. O pessoal do sistema evangélico não fala o meu pastor é Jesus. Eles falam o meu pastor é Ciro Malafaia. O meu pastor é o Marco Antônio Peixoto. O meu pastor é o Marco Feliciano. Não é verdade? Eles não falam o meu pastor é Jesus. E quando um fala de 100, quando um fala o meu pastor é Jesus, ele fala o meu pastor é Jesus, mas na verdade não é. Porque se estão buscando o líder religioso, não está no verdadeiro pastor, Yahushua. Porque aquele que está em Yahushua não vai a tempo, mas passa a ser o tempo e anda no verdadeiro pastor, que é Yahushua. Então vocês vejam bem. Como é que se busca mais a Deus? Todo o meu coração voltado com prioridade para Deus. Presta atenção ao texto de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis em... Então, Jeremias 29:13 a gente já leu aqui, certo, amado? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, ou seja, de todo o entendimento. Né? Eu vou parar por aqui, amados, porque o vídeo já está ficando bem longo. E aí amanhã, se der, eu continuo. Se não der, eu continuo na segunda, tá certo? Então, o que acontece? A escritura, quando diz em Jeremias 29:13, me buscarei quando me buscar de todo o vosso entendimento, o coração, porque o coração aqui é entendimento, que ele está falando, mas o Ciro Malafaia está dando a entender de que para buscar Deus você tem que ir num templo físico, você tem que dar dízimo, oferta, sacrificar, fazer esses atos religiosos. E na verdade, o próprio Yahweh estava falando, né, por parte do profeta Jeremias, se me buscar verdadeiramente no espírito, no entendimento, e não mais no físico. Tá certo? Então é isso que ele quer falar. Então a gente vai continuar depois, tá? Se não der para eu gravar amanhã, eu gravo na segunda, tá certo? Vou parar aqui para descansar também meus olhos, que você também descanse, tá certo? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Amados, sejam livres do engano da religião. Vocês que estão vendo esse vídeo, eu entendo que às vezes a pessoa está vendo e pensa que está na verdade e está vendo agora que não é verdade, que é um engano. Amados, eu entendo, porque eu também passei por isso. Eu fiquei 46 anos no engano da religião, tá? E quando eu descobri, eu fiquei realmente sem chão. A gente fica mesmo sem chão quando a gente descobre que tudo que a gente pensava que era verdade é mentira, é engano. Mas Yahushua, ele está chamando os seus. Se você está ouvindo a voz, se você está vendo esse vídeo, leia, reflita, pesquise. Pesquise o nome de Jesus. Você vai descobrir que é um nome falso. Que nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego existe esse nome. Não existe a letra J. Então, Yahushua era hebreu. Ele sendo hebreu, como ele pode se chamar Jesus se nem na letra hebraica existe a letra J? Então vocês vejam aí. Nós temos que crer no nome de Yahushua. Ele mesmo disse, aquele que crer no meu nome, tem que crer no nome. Então, como pode? Vocês vejam bem. Então, sai do engano da religião. Vocês têm dúvida, é normal. Ora no entendimento, não ore falando, mas ora no entendimento. Fale ao Pai, Pai, me mostra. E vai pedindo ao Pai para mostrar as dúvidas, porque Ele vai esclarecer, amados, porque Ele nos guia a toda a verdade. Tá certo? Então saia do engano da religião, em nome de Yahushua. Tenha um sábado abençoado na presença de Yahushua, amados. E até a próxima, tá? Que o Pai nos guarde, tá certo? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e venha esclarecer, porque Ele vai esclarecer todas as dúvidas. Ele é fiel, tá certo? Então até a próxima, amados. Fiquem na paz.